Muito boa noite, amigos, amigas espíritas, irmãos e estudantes da doutrina espírita, aqui pela página da Casa Harmonia e Luz. Estamos começando mais uma exposição, dentro dessa nossa novidade e da nossa necessidade de agirmos desta forma, pelo menos por enquanto, e talvez continuemos assim, depois que as nossas portas puderem estar abertas novamente devido à vigilância sanitária e assim por diante. Então você me conhece, quero me apresentar novamente, eu sou Miguel Brambila, sou expositor, estudante e trabalhador também da Casa Harmonia e Luz, e sempre é uma responsabilidade, uma honra e um grande prazer estar aqui, para que a gente possa, nesse momento, juntos, mais uma vez, conversarmos sobre o Espiritismo, conversarmos aqui sobre a questão da nossa realidade atual, do nosso Consolador Prometido, e assim por diante. Então, quero desejar a todos, uma boa quarta-feira. Esse é o espaço que normalmente estaríamos fazendo a exposição na nossa casa. Estamos fazendo ela de forma virtual aqui pela página virtual. Antes de mais nada, vamos começar com uma pequena oração, pode ser? Aí até se você quiser colocar um copo d'água, eu coloco um copo d'água aqui por causa da voz, e também deixo ali uma jarra que vira um evangelho no lar, também, fica uma água fluida, depois a gente pode fazer também essa irradiação, como a gente fez também na outra vez. Vamos deixar para o final a irradiação na prece, na oração final. Então, para começarmos o nosso diálogo, a nossa exposição à luz do Espiritismo, eu sugiro que nós façamos uma oração. Deus de amor e bondade, Senhor Jesus Cristo, Espíritos de luz, protetores da nossa Casa Harmonia e Luz e do Espiritismo e do nosso planeta, auxilia-nos neste momento para que usemos bem esta ferramenta virtual. Podemos chegar aí a universos infinitos, diferentes do nosso plano Terra, nesta maravilhosa tecnologia, na propriedade do conhecimento humano, que possamos, Pai, nos colocar positivamente neste momento e levar algo de positivo aos nossos irmãos que estão juntos conosco neste momento. Muito obrigado, estejam conosco, seja feita a tua vontade e que assim seja. Vamos lá então, o texto que está na palestra, eu escolhi do Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, e é um texto de 1860, A Verdadeira Propriedade. Eu vou ler ele, mas também eu quero sugerir um outro livro aqui, que é do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, que são Tesouros Libertados, que depois eu fui fazer uma meditaçãozinha antes ali, e acabei, numa próxima oportunidade, eu vou abordar também no mesmo sentido. Instruções dos Espíritos, a Verdadeira Propriedade. Pascal, Genebra, 1860. Ou seja, é uma obra, um texto psicografado por um dos espíritos, Pascal, filósofo, que faz parte do espírito de verdade. O homem não possui seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso neste país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento.
Ao que pode menos é dado um pior, e ao que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Interessante, então, exercitarmos um pouquinho do pensamento filosófico sobre isso, quando aqui estamos nós como espíritos encarnados, né? Ou seja, almas, vivendo esse dilema de como nos posicionar nessa questão do apego ou do desapego da matéria. O que é certo, o que é ético, o que é moral, dentro da questão da doutrina espírita, dentro desse texto de Pascal, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que são palavras também de Jesus, né, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E no livro aqui da Joana de Ângeles, li no primeiro capítulo, ali no Prolegômenos, né, como fala, ela comenta o caldo cultural onde vivia Jesus quando chegou naquela pequena Jerusalém, na Judéia, aonde haviam muitas brigas políticas dos romanos com os judeus, havia muito comércio, havia uma descrença geral nas instituições e havia muita corrupção em todos os sentidos, onde a religião havia se perdido da verdadeira direção. E ali passou Jesus e deixando aí as suas palavras, que não passariam. E pergunta-se muitas vezes por que Jesus escolheu este lugar. Porque ali já haviam espíritos maduros, refletindo, entre aspas, maduros, uma realidade que depois de um tempo, Jesus sabia disso, havia um cálculo naquilo ali, se projetaria para sociedades mundanas, todas as sociedades. Né? Aquela disputa de poderes, a questão política e a questão religiosa, as corrupções e as questões todas do materialismo ali estavam fervilhando, porque eram espíritos já que tinham um grau de intelectualidade bastante avançado e, portanto, representavam aí aquilo que Jesus Cristo veio para mudar realmente, levando o caminho à verdade e à vida através do seu exemplo, como ele disse, né? Que quando conversou com Pôncio Pilatos, que perguntou para ele por que tu não te salvas da crucificação, já que tu é o rei dos judeus, e ele disse: meu reino não é deste mundo. Teu poder vem de Roma, o meu vem de Deus. Dai a César o que é de César, ele dizia, quando convidava as pessoas a pagarem os impostos sociais. Então, o que nós temos que entender nesse sentido filosófico, e eu isso parto do princípio de um exercício filosófico religioso que a experiência e o estudo nos traz, dentro de questões limitadas pela nossa própria condição reencarnatória, pela nossa própria condição de seres imperfeitos. Somos espíritas imperfeitos, como disse Divaldo Franco em determinado momento, né, mas em processo de evolução através dos passos pequenos que damos no querer melhorar a cada dia que passa. Ao consultar a nossa consciência de erros e acertos, ao medirmos os nossos passos na relação com o nosso semelhante, e assim por diante, num significado de que temos sim que pensar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos reencarnados, porque reencarnaremos novamente no futuro, como disse Allan Kardec, e qual é o verdadeiro significado da vida. Né? Isso tudo nos traz, caros irmãos, caros amigos espíritas, a preocupação que deve-se ter no sentido de estabelecer, então, por prudência, uma verdadeira felicidade.
O verdadeiro caminho para a felicidade, que é o que o homem, o ser humano, né, prudente, inteligente e moral, pensa em buscar para si e para a sociedade que vive. São os castelos em bases sólidas que Jesus Cristo também exemplificou. Não construais castelos na areia, aonde uma onda do mar desfaz, onde a temporalidade de uma única encarnação pode nos tirar qualquer tipo de conquista, qualquer tipo de felicidade. É isso que nós estamos, então, neste momento, exercitando a partir da dica que o Evangelho nos dá. Esse trecho da verdadeira propriedade está no capítulo 16 desta edição que eu tenho, aonde diz que servir a Deus e a Mamon, que é considerado o Deus do dinheiro, é errado. Não se pode servir a dois senhores. Né? Não se pode servir a um Deus da espiritualidade, o nosso Pai Criador, e a Mamon, né, que é o Deus do materialismo. Jesus nos colocou isso várias vezes em suas passagens, né? Aquela que nós citamos, que o seu reino não era deste mundo, quando disse olhai os lírios do campo, né? Olhai os lírios do campo que não trabalham e mesmo assim são bem vestidos, né? Por que nós nos preocupamos demais ou exageradamente ou em demasia com o dia de amanhã, se nem sabemos se vamos estar encarnados amanhã? Não sabemos exatamente o que vai acontecer. E aí, disse também que cada dia bastasse o seu mal, porque, pelo mesmo motivo, né, um dia de cada vez, construindo, então, na direção da vida imortal, da vida eterna, a imortalidade da alma, uma felicidade em bases sólidas. Então, também tem uma outra parábola, né, do Senhor que teve uma grande colheita e que não sabia nem onde mesmo ia colocar, né, os seus grãos, então mandou que construísse outro celeiro, né, e foi advertido, né, pela morte que naquela noite mesmo desencarnaria, morreria. Muitos espíritas, hoje em dia já se avançou muito na compreensão das parábolas de Jesus Cristo, mas nós já citamos aqui, né, a posição do Evangelho, do Espiritismo dentro da realidade da história humana como o Consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade, não a religião do futuro, porque as religiões continuarão sendo o que elas são, mas o futuro das religiões, como se diz, que compreenderão aquilo que nós temos, de certa forma, facilitado pelo senso moral já desenvolvido em outras encarnações, que aceita com maior facilidade, né, e com maior responsabilidade também, com maior compromisso, os mundos espirituais, né? A vida aí nas dimensões diversas, tanto do nosso lar, como nos umbrais, como os irmãozinhos sofredores, os mais ou menos sofredores, aquelas categorias de espíritos que Allan Kardec classificou através de muitos e muitos estudos, né? Os hipócritas, os sofredores, os enganadores, enfim, né? Que assim como todas as categorias de nós seres humanos têm, e somos como desencarnados, né, homens desencarnados, né, espíritos, homens e mulheres desencarnados, continuamos com o mesmo grau de consciência. Tudo isso, né, é rápido, né, o tempo que nos mantém aqui juntos, mas é importante, sim, em poucas gotas deste exercício, desta lembrança, deixarmos gravados isso no nosso dia a dia, principalmente neste tempo aonde, né, vivemos de maneira única esta pandemia. Pandemia mundial, né? Uma pandemia que afeta todas as realidades, todos os países, todas as questões, como temos falado e repetimos aqui. Mas afeta principalmente o orçamento material das pessoas. Né? Pessoas que vão perder o emprego, pessoas que vão passar fome porque são autônomos e vão depender da caridade alheia, pessoas que vão ter que se desfazer dos seus patrimônios, relações comerciais que vão atrasar devido aí à questão, né, da necessidade de se renegociar outras coisas. E isso leva muitas pessoas ao suicídio, ou ao demasiado apego àquilo que perderam, né? Ou ao sofrimento, ao desânimo de se ter uma religião, ou à falta de aceitação à vontade de Deus, porque, como comentamos na semana passada, você pode encontrar no nosso vídeo, se não encontramos a causa das aflições nesta encarnação, estará na outra. Então, a despeito de todos os nossos planejamentos de eficiência e de cálculo monetário e de organização matemática e de eficiência, de todas as normas, né, e princípios de uma boa gestão material,
ainda assim estamos espiando, né, outros momentos aonde, apegados demais, nos tornamos mesquinhos, nos tornamos presos demasiadamente às questões da matéria, da terra. A verdadeira propriedade, portanto, como diz aqui o texto de Pascal, é a nossa consciência e o nosso coração, o nosso ser imortal, o nosso espírito. Nós não vamos retroceder como espíritos, mas vamos reencarnar. Nós estamos aqui de passagem, porque se não estivéssemos, né, presos à questão do tempo, e retidos, né? Gostei muito dessa palavra, que você veja que eu leio o Evangelho há mais de 30 anos e nunca me foquei nessa questão. Retidos no mundo inferior, porque aqui merecemos estar devido ao nosso grau de vibração. Mesmo que tenhamos vindo exilados de outros planetas superiores, aqui resgatar, nós não somos superiores àqueles que estão aqui. Também não somos inferiores. É a cada um segundo as suas obras. É a lei de amor de um Pai bondoso que dá aos nossos corações o respeito e nos dá, assim, em relações íntimas, a boa informação, a boa nova que Jesus, como um irmão de luz, veio à Terra nos trazer. Então é isso que nós precisamos entender. Que sim, é necessário que saudemos os nossos compromissos materiais, né? Como disse Sócrates, que deu esse exemplo muito claramente, foi um pré-cristão, e Sócrates, ao desencarnar, estava preocupado com um galo, que era a moeda da época, a Esculápio, que era um colega lá que ele tinha, então solicitou que fosse pago. Nós estamos ainda distantes desta moral perfeita, né, de Sócrates, que depois que já tinha saído do corpo, dizia que Sócrates não habita mais esse corpo, pode colocá-lo em qualquer lugar. Que exemplos nós temos desse desapego? Não é de desprezo, mas desapego. Citando o exemplo da elevação máxima de Sócrates, e Sócrates não habita mais esse corpo, ele sabia que era um espírito. Então nós vemos aí o grau grande de sofrimento que está acontecendo nas valas comuns, né, como está acontecendo nos enterros coletivos, né, até a própria cultura, nessa misericórdia que Deus nos está dando através desse sofrer, que é nos reter em nossos lares e na pandemia mundial e nos fazer refletir sobre as questões econômicas, sobre as questões morais, sobre as questões da caridade, é justamente isso, né, os próprios apegos, né, à carne, quando nós fazemos aí por cultura grandes velórios de muitas lágrimas, prendendo muitas vezes o espírito ali naquele sofrimento por grande, e que já veio sofrendo pela prisão mental dos familiares enquanto ele estava doente, depois ali no corpo, depois no túmulo, né? Então até isso, né, a própria pandemia está nos fazendo mudar esta cultura. Muitos não estão nem podendo fazer esse tipo de velório, tendo que respeitar, sim, essa casca física, mas colocá-la de volta à terra, porque não habita mais este corpo, né? Sócrates não habita mais esse corpo, ele disse para os seus discípulos que ali estavam, e, portanto, que eles fizessem o que quisessem, ou cremassem, ou colocassem na terra, com todo respeito à memória de Sócrates, sendo um espírito imortal que seguiu, inclusive faz parte aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo, os pré-socráticos, um pré-cristão. Socráticos, né? E fala muito também sobre o ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista que Sócrates coloca no início do Evangelho segundo o Espiritismo é o que nós precisamos nos calibrar mentalmente, no nosso GPS mental, para que nós possamos ter mais saúde nessa questão da limitação que alguns nos colocam, né, pela vontade de Deus, que nós estamos de volta no cantinho do pensamento. Verdade. Verdade. Esse cantinho do pensamento, o isolamento social, o respeito ao outro, né? Fazer ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, ou seja, você não vai transmitir o vírus para ele porque você vai estar sendo um potencial, né, criminoso por transmitir pandemia, assim como também você vai se proteger das doenças, porque cuidar do corpo e do espírito significa, né, que você não é um suicida. Nós estamos retidos no corpo físico e à vontade de Deus, que determina aí o tipo de expiação que nós temos que fazer. Nem este corpo, portanto, nos pertence, né? Estamos aqui de passagem, nos preparando, administrando os bens. Não somos Franciscos de Assis, não temos potencial para isso. Nós estamos mais perto do apóstolo Paulo antes da conversão de Damasco, mais para perseguidores de nós mesmos, como o próprio anticristos de nós mesmos ou de cristãos interiores, quando criticamos o outro cristão, a outra religião, ou criticamos qualquer coisa com um grau de facilidade, né, bastante descaridoso. Então, matando aí o amor e a bondade de Cristo, que disse: eu não te julgo, né?
porque não sou, né, apto a isso, apesar de ele ter autoridade moral para isso, né, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então, antes, né, da conversão de Damasco, o apóstolo Paulo tinha muito isso, grande conhecimento e pouca prática no amor. E depois da história que se conhece, né, ficou consagrado na história da humanidade, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, sem amor eu nada sou. E ainda que eu tenha todos os tesouros, né, como a história que se foi consagrando ao longo dos tempos, né, do rei Midas, que pediu, numa possibilidade que teve, de que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. E depois ele morreu porque ele não podia nem comer, né? Porque tudo que ele tocava virava ouro. E aí é que está a questão do materialismo, o conflito, né? Deus é piedoso. Deus nos colocou, como disse no cantinho do pensamento, para salvar aquilo que é propriedade dele, administrado por Jesus Cristo. O planeta Terra, todos os elementos químicos que o compõem. Então nós reduzimos aí a emissão de carbono no planeta todo, nós reduzimos aí o lixo nos oceanos, nós reduzimos aí o consumo, né, de plástico e de outros alcoólicos. Nós aprendemos então que um ar mais saudável, né, nós temos a necessidade de ter para que tenhamos pulmões melhores. Essas lições vão ficar após os desencarnes coletivos que nós estamos passando, né? Que não será nem o primeiro nem o último, diga-se de passagem, né? Nós não atingiremos aí outros desencarnes coletivos em curto espaço de tempo que a humanidade teve, mas chegaremos sim a um alto grau de desencarne coletivo, né? Não duvidemos que a inspiração, a resposta do DNA deste pequeno micro-organismo está na consciência divina e que se ele quisesse já nos teria inspirado para que nós pudéssemos então, né, ter a vacina e a cura. Por que nós não temos, né? Pela mesma questão científica que até hoje nós não conseguimos compreender muitos milagres que Jesus fez, que disse para cumprir-se a lei e não para descumpri-la, que alguns conseguem explicar já no plano espiritual, as cirurgias astrais, as trocas, né, de órgãos no plano espiritual, que depois se materializam no plano físico, e essas outras todas, né? Então, pelo mesmo motivo que a ciência da época de Jesus não entendia os milagres, nós ainda, como ignorantes que somos da resposta, da cura para este micro-organismo, estamos no mesmo dilema: decifra-me ou te devoro. Vão desencarnar somente os espíritos que tiverem que desencarnar, né? Brincando, como se diz, né? Só o peru morre na véspera, né? A não ser aquele que se suicide, como dissemos, que não cumpre o isolamento social, que não respeitar aí a ciência, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião, e assim por diante. Mas não devemos, porém, também nos angustiar demasiadamente, porque nesse momento não se trata de mau caratismo, você atrasar, por exemplo, uma conta material, né? Irmãozinhos que vendem picolé, que vendem algodão doce, outros que vão perder emprego, outros que vão ter que se desfazer com grande sofrimento algum patrimônio que foi conquistado. Por que Deus faz isso, né? Como um exercício de desapego. Né? Por que tudo aquilo que diz, né, aí a Maíse Braga, que outros também dizem, tudo aquilo que nos falta nesta existência é que tivemos em excesso em existências passadas. Então, se nos falta a capacidade de compreensão de que precisamos nos desapegar daquilo que é material, né, é porque nós somos muito apegados. Então Deus está nos dando a oportunidade de lembrarmos que existem pessoas que sofrem mais que nós, que fora da caridade não há salvação, como disse Allan Kardec, não é fora do espiritismo, que nós temos sim na demora da solução, porque poucos sabem, pouco ainda, sobre essa questão, né, deste micro-organismo sagrado. É sagrado este micro-organismo que está nos dando tempo de pensar, de conviver com as nossas famílias, de educarmos os nossos filhos em casa, de salvarmos, de resgatarmos relações, né, matrimoniais ou de família que estavam pendentes, desde a questão de que nós sabemos, né, que dentro da família estão os nossos maiores resgates espirituais, as propriedades, né, do fio do bigode, dos valores, né, que você tem que recuperar a partir do momento de que o que vale realmente é o que você é, o que você irradia e não o que você finge ser. Então, dentro desse ponto de vista, Divaldo Franco, logo que começou aí a questão da pandemia, fez duas
incorporações, né? Não se chama mais incorporações, inspirações, né? Bezerra de Menezes falou que não deveríamos deixar, né, os nossos templos abandonados. É verdade. E talvez nós, a cada um, na nossa interpretação, os nossos templos, primeiramente, somos nós próprios. Jesus disse isso. Cada um, cada ser é o seu próprio templo. Então, dentro dos lares, vamos fazer o nosso evangelho do lar, sem perfeição, porque nós não somos perfeitos. Dentro das nossas relações, nós vamos recomeçando a cada dia que passa, né? Uma nova relação com o filho, uma nova relação conosco mesmos, uma nova relação com o cônjuge, com o idoso, né? Que está sendo muito né, ofendido muitas vezes por essa questão do vírus, por muita gente que não se preocupa, mas ao contrário disso, a gente sabe, né, o quanto é importante cada um dos nossos irmãos e queremos viver até a última fração de segundo do nosso fluido espiritual até que Deus nos chame. E isso tudo está calculado por Deus. E a outra, logo após essa colocação do espírito Bezerra de Menezes, que era um médico, né, quando estava encarnado e continua sendo no plano espiritual. O doutor Bezerra de Menezes, em seguida a isso, a intuição que Divaldo Franco teve e falou com prudência, porque ele gosta muito de não ser profético, ele disse, particularmente, eu tenho certeza que ele viu, tenho certeza que ele viu no plano espiritual, né? E tenho certeza que ele falou, acredito da misericórdia de Deus que nos livrou de uma hecatombe atômica. Uma hecatombe atômica seria uma explosão semelhante àquela que aconteceu em Hiroshima, em Nagasaki, onde aviões americanos, né, acabaram com uma cidade numa questão de segundos, né? E nós temos aquela foto das crianças correndo, cheia de radiações, e depois todas as mutações, e simplesmente os espíritos, os corpos, né, se desintegraram, né? A energia atômica. Einstein, né, teve profundos crises de consciências ao descobrir que a humanidade começou a fazer o mal com a energia atômica quando era possível, né, fazer o bem. Deus teria nos livrado disso com esta pandemia, que de certa forma tem, né, um potencial atômico de nos recolher aos nossos lares, de medo de desencarnar, e de refletirmos também com relação à vida após a morte. O que é a morte? Ela existe? Para nós espíritas, não. Para nós espíritas, só existe vida. Vida após a morte do corpo. Vida continua, como diz Chico Xavier nos livros inspirados por André Luiz. Vida que deve ser vivida um dia de cada vez, como disse Jesus Cristo, e a cada dia baste o seu trabalho. Se o trabalho, portanto, né, nos coloca no reduto doméstico para que nós possamos, então, fazer o balanço geral de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, se impossibilitados de trabalhar fisicamente, materialmente, só para acumularmos tesouros que são imperecíveis, que são perecíveis, tesouros que nós não vamos levar após o desencarne, fanaticamente, histericamente, né, ansiosamente, indo sem direção, refletirmos ao lermos um livro, ao encontrarmos, por exemplo, esta forma de trocarmos uma ideia através da rede social e não ficarmos só nas questões do ódio, né, e das ofensas, ao pensarmos numa Bíblia, no Evangelho de qualquer religião que seja católico, seja, né, sabendo quem somos e de onde viemos, para onde vamos, filosofarmos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O que queremos dizer com isso? Que a nossa propriedade real é essa. É a que nos dá o passaporte para, no mundo espiritual, estamos bem posicionados. Nós sabemos, espíritas, disso, então estamos exercitando juntos isso, né? Para que nós cavoquemos dentro de nós o nosso sentido de propriedade. Com isso, não quer dizer, nós vemos aí a Mansão do Caminho, de Valdo Franco, né, com crianças que precisam comer, precisa de dinheiro, sim, precisa, né, de apoio material, precisa, mas se a limitação ocorre por vontade divina, né? Se você fez um planejamento lá de sua empresa, né, que você ou mesmo como empregado, de um novo salário e acabou perdendo emprego, né, ou de aumentar aí o seu número de clientes e acabou vendo que os seus, né, clientes acabaram, o PIB mundial vai cair, né? Porque nós estamos sendo, quem sabe, grandes egoístas, né? É justamente por isso, está havendo um colapso do sistema mundial, aonde nós estamos presos justamente a esta questão do senso de propriedade. E voltamos aí à questão de que vale ao homem ganhar o mundo e perder
a sua alma, né? A verdadeira propriedade, o que nós vamos levar é aquilo que somos, é aquilo que exercitamos. E para concluir, se estamos aqui exercitando, retidos no corpo físico essas dificuldades, retidos no corpo físico, estamos tendo que provar que somos os trabalhadores da última hora, que acreditamos realmente em Jesus, é porque ele nos chamou antes disso. Você está pronto? Se você buscar na sua consciência, você vai lembrar algum momento de angústia que você teve e vai pensar se você escolheu ou não. Eu conseguiria, nesse momento, citar um momento de silêncio que disse, não, vou confiar, e achava que era questão material, vou confiar 100% em Jesus Cristo. Né? Então confie em você também. Né? Você vai chorar, você vai ter angústias, você vai ter instabilidades. É assim, aconteceu com os apóstolos também, nós somos os trabalhadores da última hora. Eu diria que nós somos os trabalhadores dos últimos 15 minutos para a reconstrução de um mundo novo. Então, temos ainda que fazer aquela catarse moral, emocional das nossas vidas, sabendo que a riqueza é de Deus, que esta pobreza temporária que vai dar uma recuada no material aqui neste momento, Jesus prometeu também para depois desses momentos de mudança para o mundo novo, né? Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, né? Porque herdarão a terra, né? Ou seja, né? Quem muito tem, mais será dado. Materialmente, né? Nós teremos aí toda a proteção de Deus, e se tiver que nos testar mesmo, né? Até o último segundo, né? Vamos nos manter firmes. Jesus está comandando esta obra, esta nave terra, com Deus, e dando a certeza que a nossa propriedade está guardada, as nossas casas espirituais, as nossas criações mentais. E aqui, o que nós temos, depois desse mesmo texto aqui, a propriedade, o direito de herança, as outras coisas que Allan Kardec se preocupou muito, também está no Evangelho, e nós voltaremos num outro dia a falar. Mas aqui, só para terminar, o maior mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá bem? É claro que é muito limitado isso, né? Esse período, né? Mas não é tão limitado como seria se não tivéssemos, por exemplo, pela misericórdia, pelo milagre de Deus, a internet. Então Deus que nos permitiu avançarmos até a internet, essa tecnologia maravilhosa, vai nos dar, é certo, a resposta com relação a esta questão da pandemia, mas ainda não estamos merecendo, né? Ainda não fizemos o dever de casa, ainda não merecemos passar de ano, ainda estamos atravessando a arena em direção aos leões para saber se realmente o que deixamos para trás é o que nos vai faltar, ou o que estamos levando conosco é o que nos vai agradar. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Eu quero agradecer aí a oportunidade, né, do nosso Denizar Cardoso, nosso querido irmão, nosso presidente, né, que está aqui da Casa Espírita, que abre o espaço para que nós também exercitemos, porque é uma luz, né, a maior caridade que se faz para com o Espiritismo, disse Allan Kardec, é a sua divulgação. Então fale você também, fale, não precisa ter um conhecimento profundo, a vida continua, a reencarnação é fato, nós não vamos morrer, tudo vai passar, tenha certeza, confie em Jesus, confie em Deus. Mesmo que você seja imperfeito, não importa, mesmo que você esteja em qualquer outro lugar, no hospital, no presídio, na rua, né? Enfim, você é um filho de Deus e nenhuma ovelha se perderá. Eu quero, então, baixando a nossa vibração, iniciando uma breve irradiação, pedindo ao plano espiritual que nos proteja nesse momento, que faça aí, se possível, né, a visita ao lar de cada um, e que cada irmãozinho que quiser acompanhar o seu anjo da guarda neste momento, seja aquele que estiver em espírito para ser encaminhado, né, ao nosso hospital espiritual, seja convidado neste momento. Irradiemos para as nossas ruas, para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos governantes, para o nosso país, para o nosso planeta, né? Otimismo, certeza de que tudo passa e que tudo vai voltar a uma normalidade mais suave, né? Mais alegre, mais feliz, e que seremos mais profundos e mais irmãos, para sairmos do mundo de provas e expiações, entrarmos na vibração astral de um mundo em regeneração, que é um trabalho a ser feito, para posteriormente virarmos um mundo feliz. Ok? Se é de perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, disse Jesus, exige de nós compreensão, aceitação do tempo e paciência, irmãos. Tudo passa, tudo passará. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Foi um prazer como sempre. Até a próxima.